Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de Preview NBA, próxima temporada, se avizinhando, hein? 23, 24, by KTO. KTO é o melhor lugar para você fazer sua aposta, sua betezinha, muitos mercados novos, hein? Fiquem atentos. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, você tem tempo para me ouvir reclamando sobre nada e tudo ao mesmo tempo? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, já me acostumei, né? Me acostumei com você, já me acostumei com o seu humor, né? Especialmente numa terça-feira, especialmente num pós-jogo do Corinthians de luxo. Então, sim, tenho tempo para te ouvir reclamando, viu, Gibas? Tenho tempo e tenho disposição para te ouvir reclamando. Não sei se vai ser a vibe de hoje, né? Do podcast de hoje. A gente vai falar de uma grande equipe de basquetebol, Toronto Raptors, né? Para mim, o melhor do país, viu, Gibas? Para mim, a melhor equipe do seu país no basquete, né? No basquete, né? Okay. Porque eles são muito fortes no hockey, viu, Gibas? Lá no Canadá. Em futebol Toronto, também, né? Tem um futebolzinho bom lá. Tem? É, os times do Canadá são bons na Major League Soccer. Porra, futebol? Você vai ser bom na Major League Soccer. Pelo amor de Deus também, né? Okay. Pelo amor de Deus também. Gibas, então assim, hoje é falar de equipe que recentemente foi campeã, né? Equipe que recentemente bateu, né? Um time dinástico na final da NBA. Uma equipe que tem bastante talento no seu roster, né? Mas uma equipe que não tem feito temporadas limpinhas nos últimos anos, sabe? Não tem, acho, na minha humilde, né? Não tem jogado o que promete. A gente olha para o elenco, a gente vê as peças, a gente idealiza e nem sempre acontece, né? Teve um ano bom nos últimos 3 e, assim, me decepcionou bastante em outros 2 desses anos. Lógico, tem um ano da pandemia, que eles ficaram jogando fora de Toronto, então isso não conta tanto assim, mas não me parece uma equipe com prumo definido, sabe? Não me parece uma equipe que pegou a bússola lá, pegou a bússola mágica e falou, poxa, bússola mágica, me leve para o meu destino, né? Aparentemente eles não têm bússola mágica, ou a bússola mágica está com defeito, ou eles não aprenderam a ler a bússola mágica, ou sequer acreditam na bússola mágica, né? Porque a bússola mágica precisa que as pessoas acreditem nela para ela existir. Então, Gibas, não tenho certeza de qual vai ser a minha vibe para esse episódio de hoje, mas se você estiver realmente aí disposto a reclamar de tudo, reclamar da vida, reclamar inclusive do Toronto Raptors, não vou estar aqui para te impedir não, viu? Ah, Lucas, eu sou um daqueles tolos melodramáticos, neurótico até o osso, nenhuma dúvida sobre isso. Lucas, Toronto Raptors tem técnico novo, hein? Técnico novo no Toronto Darko é bom? Raptors. Não conheço o trabalho ainda do Darko, né? Não conheço o trabalho do novo técnico do Toronto Raptors, o Darko Rajakovic. Darko Rajakovic é um sérvio. O R do Galvão, para falar o nome dele? Rajakovic. Darko Rajakovic. Darko Rajakovic. Centroavante, né? Tem uma vibe de centroavante. Lucas, ele tem uma peculiaridade, né? Ele é mais um sérvio a aparecer aqui no Café Belgrado nos últimos tempos, né? O que deixa a gente sempre muito feliz. Não é ele não menos. É de Belgrado, né? Ele não é de Belgrado, mas aí que tá. Ele é de Kakak, que é curiosamente uma cidade. Assim, posso estar. Não tô. Acho que eu tô sendo bem rigoroso. É uma esse cidade. Esse chapéuzinho ao contrário, fala como C mesmo? Provavelmente não, né? Mas a gente vai levar aqui o. Inclusive, eu tenho um amigo sérvio que é de Kakak e já me falou algumas vezes essa cidade, mas ainda não consegui, né, falar adequadamente o nome, né? Mas essa cidade ela tem uma peculiaridade de ser uma espécie de Franca sérvia. Então você imagina a cultura de basquete dessa cidade. Tá, Belgrado é a cidade. Cara, mas essa cidade, o que tem de história no basquete é brincadeira, é de verdade, é brincadeira. Pra começar assim, tem na rua de Kakak, Lucas, tem simplesmente painéis de Zeljko Obradović pintados na rua, porque ele é
um cidadão de Kakak, o maior técnico da história do basquete europeu, entre outros, né? Entre outros, né? Outros jogadores. Mais recentemente a gente conheceu na Copa do Mundo Avramovic, que é mais um cidadão de Kakak. Mas assim, são muitos, é uma lista imensa de equipe, de jogadores, atletas, né? Figuras esportivas que são ligadas a essa cidade, Kakak, na Sérvia. Esse mais um, Dragan Rajakovic, ele tem uma peculiaridade, Darko, né? não? Darko, desculpa. Ele tem essa peculiaridade, Lucas, Darko Rajakovic, ele tem essa peculiaridade de não ter sido um atleta profissional, né? Ele é técnico desde a juventude. Aos 17 anos, ele começou a ser técnico e desde então criou uma longa trajetória, no começo na categoria de base, no É próprio tipo o Gabi Barakat. Coach? Gabi Coach serve? O Gabi Coach já foi jogador, né? Então ele jogou LDB. Foi um grande atleta de LDB. E teve uma sequência, inclusive, que ele fez um end one no Felício, que ficou bastante famosa lá pelos lados de Brasília, né? Foi um highlight. Então, o Darko, não, pelo que se sabe, não tem histórias dele fazendo end one contra atletas que passaram pela NBA, né? Ele começou muito jovem em Kakak, depois passa pelas categorias de base do Estrela Vermelha, Lucas, e fica como técnico de categoria de base do Estrela Vermelha de 99 a 2007. Então, assim, tava na elite do basquete formativo da Europa, ainda muito novo, né? Isso aí, ele tava com 20, dos 20 aos 30 dele, foi isso aí que ele fez, né? Foi aí que ele aprendeu. E aí começou a circular o mundo nessa travessia, acabou nos Estados Unidos. Você tá meio com pensamento aí da NBA, Guiva, circular o mundo, porque ele saiu da Sérvia e foi para os Estados Unidos já. Não, ele passou pelo Espaço Torredo Dolones antes disso, né? Então, assim, topou começar a circular o mundo. E aí ele chega nas instituições Thunder, né? No Thunder franquia Nation. Thunder Nation, para trabalhar com o Scott Brooks, para trabalhar com esse projeto naquele momento, né? Bem glorioso. Passa pelo Tulsa 66ers, é isso? Que era o time da G-League deles, vira assistente do Scott Brooks, e aí começa a circular pela própria NBA, Lucas. Passa pelo Phoenix Suns, onde trabalha pegou com o ano da bolha, hein? Cara, ele era muito próximo ao Monte, fala muito sobre o Monte Williams. Aliás, esqueci de falar, mas ele citou esses personagens na sua coletiva de apresentação. Obradovic, Pablo Lasso, Sérgio Scariolo como as principais referências e amigos do basquete europeu. Ou seja, o homem chegou com muito padrinho, né? Passa pela NBA, ele cita o Scott Brooks, né? Um padrinho que muita gente gosta, mas um pouco sem motivo, mas ele deve ser gente boa. Monty Williams, o técnico mais bem pago da história da NBA atualmente. Da história sempre, mas esse contrato está em vigor, né? Esse contrato, o mais bem pago da história da NBA, é atual. Acho que ficou mais claro assim. E, por fim, esteve no Memphis Grizzlies como assistente do Taylor Jenkins, que é sequer o Taylor Jenkins mais famoso, né? A informação que a gente tem trazido aqui, tem uma escritora que chama Taylor Jenkins Ele Reid. é o Taylor Jenkins mais famoso. Perfeito. Se você usar o artigo de gênero, colocando ele como o único homem Taylor Jenkins famoso do ambiente, deve ter outros, mas ele é o mais. Sim, técnico do Memphis. O Darko Rajakovic foi assistente dele por 3 temporadas e participou, Lucas, dá para dizer que foi uma espécie de reality show essa seleção de técnicos do Raptors, né? Demorou horrores, entrevistaram todo tipo de personalidade do basquete que existe, e eu tô usando personalidade de basquete porque nem só falaram com técnicos, né? Falaram inclusive com comentaristas, ex-jogadores, podcasters e assistentes técnicos, ex-técnicos. Foi mais perto que a Whoop Goldberg passou, Guilherme, de assumir um time na vida real? Cara, eu acho que no caso a Whoop Goldberg canadense é aquele babudo, né, que tava até lá no Mundial, que ele sempre tá ali na primeira fileira. Do turbante, né? Do turbante, exato. Acho que brabo demais. Ele era o favor. Ele é o Drake, né? São os torcedores símbolos aí do Raptors. Não, ele é o torcedor símbolo do Canadá como um todo, né? Como um todo, né? E o Drake é meio cringe, né? Meio cansativão já, né? O Drake, ele pensa que é jogador, né, Gibbs? Ele não jamais seria um técnico, né? Porque ele ia ser brother, né? Ser brother da galera. E ia ficar fazendo discurso motivacional, assim. Então... Se ele fosse técnico, ele ia se escalar. Ele fala, vou entrar aqui 5 minutinhos. Jogador técnico. Vamos chamar ele para ser técnico e assim, mas jogador técnico, vocês estão falando, né? É isso.
Então, acho que sim, Fazer Lucas. Acho que uma diss track do primeiro que dancar nele. é isso. Então, já sei logo no primeiro jogo, né? Porque, enfim. O Toronto Raptors, depois de entrevistar todo mundo que existe no basquete, chegou a um nome muito pouco usual. É o segundo técnico internacional da NBA, assim, do mundo europeu de fato. A gente tem alguns técnicos internacionais na história da NBA, mas assim, é internacional, mas não é. David Blatt, por exemplo. Pô, David Blatt ele é israelense, mas ele é americano também. E tem bastante ligação com os Estados Unidos. Aí os outros, né, que são que não nasceram nos Cigano Estados Unidos. Igor, não conta? Então, ele é o segundo, o Ragovic é o segundo. O primeiro, Ok. o próprio cigano Igor Kokoskov, havia sido o primeiro técnico criado mesmo no basquete europeu a ser comandante da NBA. Foi um movimento, vamos dizer assim, não bem sucedido, acho que dá para dizer isso. Dá para dizer isso. É uma Enganaram o homem, né, Gibas? Deram todas as pintas enganaram. que iam contratar o Luca e que iam draftar o Luca e levaram o DeAndre Ayton. Isso. Só para deixar assim, os outros técnicos listados como históricos estrangeiros são técnicos que são americanos ou têm nacionalidade americana, mas nasceram em outro país, ou até nasceram nos Estados Unidos, mas defenderam seleções de outros países. Por exemplo, Ime Udoka, que já defendeu a seleção da Nigéria, mas é americano. Mike D'Antoni, que já defendeu a seleção da Itália, mas é estadunidense. Mesma coisa com o David Blatt, que também tem dupla cidadania, nasceu nos Estados Unidos, mas é israelense. E aí tem o caso, por exemplo, do Steve Nash, que é nasceu na África do Sul, mas é canadense. Então, assim, não tem muita história fora disso. O Steve Kerr é nascido no Líbano, mas é estadunidense. Então, todas as histórias são de gente muito legal. O Kiki Van Der Wijk também, acho que tem um pouco nesse sentido. E todas essas histórias estrangeiras Deca são. dirigiu uns 5 jogos Chegou, desse país. chegou a dirigir. Então, assim, não tem muita história de gente que é nascida fora dos Estados Unidos e não tem vínculo com os Estados Unidos e foi técnico da NBA. O caso específico são esses dois, né? Recente, Igor Kokoskov, foi técnico do Phoenix Suns. Esse é de Belgrado, né? Ele é nascido em Pančevo, né? Pančevo. Ele Kokoskov é de atualmente... Belgrado, pô, não é? Não, é Pančevo. Porra, a eu não cidade dele. acredito que o Google tá me traindo. Que isso, Google? Na ficha que eu Pelo amor de puxei dele Deus. aqui é Pančevo. Ok. Mas tudo bem, se você quiser falar que é de Belgrado também, certamente eu... Não, Ele, não não, é, ele, não é alguém que eu vá puxar assim, de Belgrado. Sabe, se fosse o Luca, eu diria, é de será que não é Belgrado. porque ele é da Universidade de Belgrado? Ele é da Não Universidade de sei, mano. Belgrado. Deve ser isso. A carreira dele toda começa em Belgrado e depois Que ele... você vê que ele botou o nome do filho dele de Luca? Luca Kokoskov? Se isso não é um sinal de que ele queria o Luke e não o Aiton, né? Mas assim, ele chegou ao Phoenix Suns depois de uma bela trajetória de assistente da NBA por múltiplas equipes, inclusive o próprio Phoenix Suns, e chega depois de um título do Eurobasket como head coach da Eslovênia, que tinha o jovem Luka. No ano que o Suns tinha a primeira escolha no draft, que o Luka estava disponível, todo mundo achou que isso era um sinal que ele seria que o time escolheria o Luka, mas o time foi em outra direção e deu tudo errado, né? Foi muito ruim. Ele voltou para sua trajetória de assistente. Primeiro até tentou ser head coach na Europa, sem sucesso, um trabalho bem ruim no Fenerbahçe, substituindo o Obradovic, que também é fácil, né? E aí tem circulado na NBA, inclusive voltou assistente do Luka, né, lá no Dallas, né, assistente do Jason Kidd, passou pelo Brooklyn Nets e agora está no Atlanta Hawks. Não, assim, a carreira de head coach para ele vai demorar para voltar a ter uma oportunidade, né? Não tá com cara de que vai ter oportunidade. O Darko, Lucas, chega com big fields to fit, né? Para substituir. Como é que é a frase? Big shoes Big to shoes to fill. fill. To fill. Tinha falado certo, depois eu substituí a palavra. Chega para substituir o maior técnico da história do Toronto e considerado um dos grandes estrategistas da NBA atual, Nick Nurse, que não ficou 2 semanas desempregado, né? Saiu do Toronto e o Sixers já ligou para o homem, já acertou com o homem. Então, assim, substitui um grande técnico, um técnico histórico, um técnico campeão pelo Toronto, o único título da franquia. Lucas, não é um trampo fácil esse que ele vai assumir, mas a situação, ela é de pressão?
Gibas, não é e não é, sabe? Porque assim, o Toronto Raptors ele tá passando por uma reestruturação velada, assim. Ninguém admite, tá? Mas ela tá acontecendo. E não imagino que o Masai esteja tranquilo com o rumo das coisas, né? Se é que tem o rumo das coisas, se é que ele tem controle desse rumo das coisas, né? E aí eu fico com essa impressão, Guilherme, de que o Rajakovic pode ser simplesmente um tampão, sabe? Vamos contratar um cara aqui que se a gente demitir daqui a um ano, nem ele vai ficar puto, porque, pô, teve a chance de ser técnico da NBA, nem ninguém vai ficar indignado por ele, porque, enfim, é um estrangeiro. E depois ele se recoloca como assistente e as pessoas esquecem e tal. Me parece uma escolha assim, meio Coach Borges, meio Igor Kokoskov, sabe? Um técnico que a gente bota aqui e vê o que dá. Tipo Coach Silas lá no Houston também? Cara, o Coach Silas acho que é um pouquinho diferente, acho que até por isso ele demorou mais, porque ele era um técnico muito cobiçado por outros já, né? Já era um técnico que já estava nessa fila, né? Era um técnico que já participava dos processos. Então, não me parece muito essa linha de, ó, estamos procurando aqui um técnico que a gente vai pagar e tem certeza que vai ser o próximo grande técnico da NBA, sabe? Ou pelo menos tem essa esperança disso. O Stephen Silas, quando ele chega, o Houston ainda tinha o Russell Westbrook e James Harden, né? E aí, de repente, troca todo mundo, né? Eu não sei se ele recebeu esse briefing, né? Ó, vamos perder todo mundo, o Harden não vai querer mais jogar aqui, o Westbrook a gente vai trocar, sabe? Então, assim, me parece que tenha sido uma situação meio ruim, né, pro Coach Silas lá, diferente aqui do caso do Darko Rajakovic, que me parece, assim, um técnico que, se o time for mal, eu posso demitir sem grandes repercussões, sabe? E eu fico pensando assim, por que iria mal esse time, se tem bastante talento? O Toronto, ele tentou, de uma maneira bem interessante, bem intrigante, eu diria, formar um time a gente brincava aqui, né? Com 3, 4 Anunoby e um Van Vliet, né? Então a gente pega o elenco do Toronto e vê assim, o grosso da galera que joga tem entre 1,98 e 2,8, né? Então, nessa aí você pega, bota o Gary Trent, bota o Anunoby, bota o Precious Achiuwa, bota o Otto Porter, bota o Thaddeus Young, bota o Scott Barnes, bota o Siakam, trouxeram agora o Jalen McDaniels, trouxeram o Dick, né? Botaram o Dick para jogo. Né? Então, assim, o grosso da galera que joga é essa. Aí agora tem o Dennis Schroeder que chegou e o Jakob Poeltl como Bigs, né? E tem o Coloco que foi draftado ano passado. Mas, assim, é um time muito com a cara do Masai de, cara, a gente quer botar aqui um time que vai trocar com todo mundo meio que defende qualquer um, todo mundo pode fazer qualquer dessas coisas e temos os jogadores especiais que vão criar vantagem pra gente, Scott Barnes e Pascal Siakam. Não sei se rendeu como o Toronto esperava esse segundo ano do Scott Barnes, né? Assim, a ideia do Toronto tem sido colocar o Scott Barnes com a bola, né? Criar através do Scott Barnes, né? Fazer com que ele seja uma espécie de armador não convencional do time e também muita bola com o Siakam, ele criando as ações ofensivas também quando está em quadra, né? E a partir daí o jogo se criar. Então não precisaria desse Van Vliet, sabe? Então talvez agora a estratégia seja 5 Anunobys, sabe? Parou, assim, Van Vliet era tão bom que ele obrigava que ele fosse jogado, né? Então talvez agora seja outra a ideia do Toronto Raptors, né? De repente não, vamos levar isso aqui a um extremo, vamos dar a bola na mão do Scott Barnes cada vez mais, Pascal Siakam e chutadores, né? No meio disso tudo, Gibas, é ano de renovação contratual ou de extensão contratual do Pascal Siakam. O contrato do Siakam tá para acabar. O contrato do Siakam é uma preocupação para o Toronto, porque será que ele vai querer ficar no próximo ano, né? E se ele ficar, que tipo de salário ele vai querer? Será que eu quero dar o super máximo para o Pascal Siakam? O bicho todo ano pega um All-NBA, velho. Fica difícil assim, né? Para você não dar um super máximo para ele. Então, o contrato dele está acabando, é o último ano de contrato, por volta de 38 milhões de dólares. E
aparentemente, ele tem dito que, se ele for trocado, ele não vai assinar uma extensão imediatamente com a equipe que trocar por ele, né? Que ele tá feliz no Toronto, mas também não assina essa extensão com o Toronto. Então, assim, tem pairado uma dúvida muito grande sobre o destino do Siakam. Será que vale a pena para o Toronto Raptors jogar até o fim da temporada com o Siakam e de repente perdê-lo por nada na próxima temporada? Ou vale a pena eu colocar o Siakam para jogo agora, enquanto o valor de troca dele seria uma temporada, ao invés de eu colocar o Siakam para jogo na trade deadline, onde o valor de troca, assim, se ele realmente não quiser extensão, seja por 2, 3 meses, né, para a equipe que trocar por ele. Então, é uma dúvida muito grande que o Toronto tem para resolver, é um problema que o Toronto tem para cuidar, e me parece, assim, que o Toronto pode estar num fim de ciclo, sabe, Gibas? Essa passagem do Siakam pode acabar agora nessa temporada, né? E ele tem sido o principal nome do Toronto desde a saída do Kawhi Leonard. Então, me parece um trabalho difícil para o Darko Rajakovic, viu, Gibas? Porque ele vai ter que lidar com essa. Você pergunta, vai ter pressão? Cara, talvez não, pressão de vitórias, mas pode ser que tenha pressões assim, o Siakam querer minuto de jogo, o Scott Barnes querer, me prometeram que eu vou ser o armador aqui, eu preciso dessa bola o tempo todo, né? Sei lá, o Dennis Schroeder chegou e pode ser que eu precise desse minuto. O Dennis Schroeder trabalhou com o Rajakovic lá no OKC, né? Foi quando o Rajakovic estava no OKC, o Dennis Schroeder teve aqueles ótimos anos por lá, né? Com o Chris Paul. Então, assim, é um trampo difícil pro Rajakovic lidar com todas essas. Tem muito contrato acabando, por exemplo, o Otto Porter mal pôde jogar no passado, né? Tem contrato acabando, né? Então, assim, o Rajakovic vai ter que lidar com essas expectativas desses jogadores. O Gary Trent Jr., que tipo de papel ele vai ter, né? Ele vai vir do banco, vai ser titular? Cara, é muito nome, assim, pedindo jogo, muito cara que não tem uma função muito, assim, definida, né, em ordem de ascendência dentro do time, e abrir uma vaga gigante, né? Abrir um espaço de arremessos, um espaço de minutos, um espaço que não foi claramente preenchido com a saída do Van Vliet, porque se chega o Dennis Schroeder e tem o Van Vliet no time, ninguém ia estranhar, sabe? O Dennis Schroeder tem sido um backup, né, nos últimos anos. Não ia ser um absurdo o Dennis Schroeder ser apenas mais um jogador num elenco que já tinha o Van Vliet. Você trazendo o Dennis Schroeder, não tendo o Van Vliet, não tendo uma reposição óbvia para o Van Vliet, fica essa impressão, cara, ele é o armador titular mesmo? Daí o Gary Trent vai pensar, poxa, não vou ter meus minutos, sabe? Então, assim, fica... E os caras acabaram de draftar o Grady Dick também, né? O Grady Dick é mais um nesse molde de cara dessa altura, né? Com a diferença que ele é para ser um exímio chutador, com a diferença que ele tem uma chance boa aí, Gibas, de ser muito famoso, né? De ser uma espécie de Felipe Mota do basquete canadense, né? Vamos ver como vai dar certo isso. Embora sim, Gibas, vamos ser honestos, normalmente a gente é um pouquinho patriota aqui. Não patriota, vou usar outra palavra, né? Pachequista. Normalmente a gente é um pouquinho pachequista. É certo o nome assim? Pachequista? Acho que é, né? Pacheco, o pessoal fala geralmente. Boa, então a gente é um pouquinho pacheco. Okay. Mas pro Grady Dick ser o Felipe... Vamos meter um Policarpo. Mas aí corre o risco da muita gente assim, não tem mais essa referência, né? Policarpo eu não sei se ele ainda tá naquele livro dos... As pessoas que vão ter essa referência então, Lucas, porque isso aí é obrigatório. Ok. Será que ainda é obrigatório? Porque no meu tempo era obrigatório ler o livro Lima do Policarpo. Lima Barreto é obrigatório. Se não é pelos padrões nacionais curriculares, é para os padrões éticos literários, né? Não, mas a ética literária, Gui, está em desuso já tem um tempo, né? Depois que a poesia ficou tranquila, só pular a linha, pulei a linha, poesia. Não precisa mais rimar. Aí o padrão ético literário. Você já viu uns poemas que fazem desenho na folha? Tipo, faz uma caravela na folha? Já vi, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O poema, desenho uma caravela. Me lembra muito a época que isso era famoso no MSN, né? Você fazia uma carinha só com... Você fazia um urso só com caracteres Tinha isso mesmo. do teclado. Pronto. Esse é um poema também? Poema do urso?
A gente não vê esse debate aí na... Cara, eu fico pensando assim, o Dante Alighieri no século XXI, tendo contato com esse tipo de produção, e fala assim, isso aí é o que fizeram da poesia. É. Fico pensando, sabe? O Dante, Gibas, o Dante, ele parecia assim, tinha muitas preocupações para se preocupar com isso, sabe? Mas ele ia botar no inferno. Ele ia dizer, isso aqui Cara, esse aí é pro último uma ciclo, das viu, casas cara? do inferno, você ficar lendo essas coisas com desenho aí. Essa aí já era, essa aí ia ser muito longe, assim. Tinha que rodar muito, andar muito em círculo para chegar em quem faz esse tipo de poema. Mas enfim, Gibas, sendo Pacheco aqui, tenho que dizer, o Grady Dick tem que ganhar muito seguidor para ser o Felipe Mota americano, né? Ou canadense. Não tá nem perto, não tá nem perto. Tá muito Porque atrás. o Felipe Mota, assim, para quem não tá familiarizado, né, é um atleta do Flamengo aí, do basquete, que veio de uma temporada intrigante pelo basquete cearense, onde ele não teve tanto destaque dentro da quadra como fora delas, isso dá para dizer com certa tranquilidade, mas ainda assim foi contratado por uma das melhores equipes do basquete brasileiro, e vamos ver que tipo de papel ele vai ter dentro da quadra, mas fora da quadra, continua arrastando multidões, né? Acaba o treino, tem autógrafo, acaba o jogo, tem autógrafo. Então, assim, é muito famoso o Felipe Mota com 2 T's, né? Caso você não esteja procurando agora mesmo, né? Mais de 1 milhão de seguidores no TikTok. Dá 4 vezes o Dick, né? Você compara o tamanho do Felipe Mota com o do Dick. 1,4 milhões, velho. É 1,4, né? Então dá quase 6 vezes, né? O tamanho do Dick. É grande, viu? Felipe Mota é realmente espetacular. E é Grady curioso, Dick, Lucas, que ele tem trabalho, né? 1,4 milhões de seguidores e 1,9 pontos por jogo. E Sim. rebotes também. Curioso a coincidência. É o triplo 1 ponto, né? Gibas, inclusive ele vai dar uma moral pro Josh Giddey, né? Josh Giddey vai ter esse X1 aí com o Felipe Mota para ver se o Josh Tô Giddey... ansioso pra esse X1, velho. Tô bem ansioso pra esse tipo de conteúdo, velho. Vamos ver se o Josh Giddey consegue aí se destacar, né? Como um dos grandes TikTokers. Acho difícil, viu, Gibas? Mas o Felipe Mota vai dar essa moral para um fã, né? Gibas, seguinte. Dito tudo isso, o Cassinho fala, cara, abri aqui a temporada, abri aqui as apostas com 37 vitórias e meia para o Toronto. Tô vendo que o Nepopop não tá tão empolgado, então baixei a odd para 36,5 vitórias do Toronto. Gibas, se sente confortável para ir para algum lado? Antes de você dizer se sente confortável ou não para ir no over ou no under, eu vou trazer aqui quem saiu, quem chegou. Pode ser? Bora. Chegadas e partidas, né? Tem uma bela música com esse nome, inclusive. Hein? Olha, saíram caras bem É uma famosos. música, Né? um filme também com esse nome? Encontros Cara, de tem o terminal do Tom Hanks. Não. Ele fica no aeroporto, não deixa de ser, né? A Catherine Zeta-Jones, toda vez que passa por lá, é um chamego, né? É um Então não filme, deixa de velho. É ser um filme Chicago. bem interessante esse É filme. Central do Brasil também, que também tem muito trem. Trem, né? A gente falou de filme de barco, né? Mas tem filme de trem. Não, existe mesmo. The Shipping News, o título em inglês do filme, Chegadas e Partidas, de 2001. Kevin Spacey, né? Cancelado, Gibas. Cancelado Kevin Spacey. Judy Dench não tá cancelada, baita atriz. Participou. Kate Blanchett. Porra. Melhor atriz. Essa é a melhor atriz do mundo. Julianne Moore. Julianne Moore, né? Que fez Hannibal. Porra, ela é boa também. Porra. Esse filme é bom, viu? Eu não lembro muito bem o que acontece, mas eu lembro que eu achei esse filme muito bom, viu? Então assistam aí e me lembrem sobre o que é. Interessante, Guilherme, bem interessante. As chegadas e partidas do Toronto Raptors saíram Fred VanVleet, Bo Cruz, uma grande perda aí. Então, será que foi por isso que eles foram atrás do Grady Dick, Guilherme? Pode ser, né? Delano Benton, o cara draftado, é de Toronto e a primeira renovação os caras desistem. Achei zoado isso aí. Eu achei também. Prata da casa. Cara, e assim, o cara fez tudo que o Nick Nurse pediu, veio pro Recife jogar uma American Cup só com Pereba no time, e, cara, sequer foi convocado pra seleção que foi pro Mundial, velho. Agora, de trairagem aí com o Delano Benton. O Brad Stevens foi lá e falou, porra, vem pra cá, velho.
Vem pra cá. Então, se ele der certo no Celtics, eu vou rir bastante aí do Masai. Será que o Masai tá perdendo o jeito, Guilherme? Ken Burch, também, mais um canadense aí que eles desistem. E Will Barton, todos esses foram embora. Chegaram Dennis Schroeder, MVP do Mundial. Brabo. Jalen McDaniels, segundo melhor da família, aí, mas pelo menos esse não soca paredes. Grady Dick, aí um atleta... Suposto Felipe Mota americano. Isso, suposto Felipe Mota. Garrett Temple, por incrível que pareça, tá na NBA ainda. O Marquise Noel chegou para ser two-way, assim como Javon Freeman Liberty. Gibas, eu tô cada vez mais convencido que eles inventam os caras para botar o Freeman Liberty, o torcedor brasileiro vai se lembrar, o cara que a gente ficava puto que não passava pro Iago na Summer League do Bulls. Ele jogou bastante minutos. Nossa, o Freeman verdade. Liberty. Ele é um amador meio grandão. E eu achei até que o Bulls ia gostar dele, porque ele jogava pra caramba, fez um monte de minutos, mas o Toronto falou, não, eu preciso desse cara gigante aí pra ficar aqui no meu G-League. É isso, né? Também renovou o contrato de Jakob Poeltl, 4 anos, 80 milhões. Além disso, né? Trocou o técnico, o Nick Nurse foi embora, chegou o Darko Rajakovic. Gibas, na minha humilde... Não, vou deixar para você. Tá tendendo para over ou para under, Gibas? Qual é o número, por favor? Repita. Atual, né? Número de momento, que o Cassinho pode mudar a qualquer momento, talvez, inclusive, depois da sua resposta, o Cassinho pode repensar. Isso. Mas hoje é 36,5. Abriu 37,5, Cassinho repensou, mudou para 36,5. É muita vitória, Lucas. Muita vitória para um time que tem vencido esse tanto aí recentemente? É um time... Vamos tentar fazer uma line-upzinha com o que ficou disso tudo para ver se faz sentido? Boa. Vamos lá. Ano passado, 41-41, né? Com o comando de Nick Nurse. Curiosidades. Pace, 26º da liga. Um dos times mais lentos de toda a NBA. Offensive rating 11º, defensive rating 12º, ou seja, bem mediano, por isso... Tem aproveitamento de 3 aí, Lucas? Uma campanha de 41 vitórias, aproveitamento 21º em tentativas, 28º em conversões, um dos piores aproveitamentos da liga, acertavam 10 bolas de 3 em 32 tentadas, por volta de 33% e meio, né? E assim, perdeu o cara que mais chutava, né? Que era o Fred VanVleet, que mas não chutou tão bem ano passado, né? Só 34,2%, mas ainda assim acima da média do time. Mas esse foi embora, chutava quase 9 bolas de 3 pontos por jogo. Gibas, Toronto não tá me agradando, não tá me cheirando bem, viu? Sabe aquela propaganda do... Não é que você tá pensando, né? Eu acho que o Toronto tá querendo ir por esse caminho. Projetando uma line-up, Gibas, a gente tem que pensar. Eles vão de VanVleet? Sabe? Eles vão com 4+1? Porque se sim, é Dennis Schroeder, armador titular, e aí o restante do time deve ter o trio de maior talento da equipe, né? Scott Barnes, Anunoby, Pascal Siakam e Jakob Poeltl, pivô titular. Não me parece um time que vai se passar tão bem a quadra, né? Você tem o Anunoby, que é de fato um jogador que você confia. Fora isso, você faz né? No espaçamento, Gibas. Assim, a gente não conhece o trabalho do Darko, né? Para saber, Darko Rajakovic, para saber quais são os conceitos dele de jogo. A gente conhece bastante a escola sérvia. A escola sérvia gosta de jogar com um 4 que abre e que tem drive, mas que tem sobretudo chute. Ele tem isso aí. Acho que isso ele vai ter o Siakam na 4. A escola sérvia, ela gosta de... Siakam chutou 32% na temporada passada. Vai ter que chutar. Ele vai precisar de um 3 que seja bastante alto, e ele tem também, que é o OG. Acho que ele vai precisar de um 5 sim. Eu acho que se ele seguir a escola sérvia, e acho que de maneira geral, né, o tradicional é o ter um 5+5 mesmo. Então a gente e já o Raptors acabou de renovar o Jakob Poeltl 20 milhões ao ano, né? Vai jogar.
Então a gente não vai ter muito invencionismo aí, embora ele não tenha muitas opções para rodar os 5, né? Ele vai ter que fazer algumas improvisações, talvez até subir o Siakam para posição. Eu acho que Ou o Raptors curte o Precious fazendo a 5 do vindo do banco, viu? eu eventualmente botar o Coloco, colocar o Coloco, né? Por que não, né? É. Dá para botar o Coloco pro jogo. E aí você tem que pensar o perímetro, né? Assim, a linha de frente eu acho talentosa, assim, o Siakam e o OG, defesa e ataque eu acho bem legal, assim, para a média da NBA, para um time para esse número de vitórias, eu acho bem aceitável. E ainda assim a gente tem que pensar um pouco o Scott Barnes, né? O projeto Scott Barnes Guard, será que ele é um projeto do Toronto? Será que ele é um projeto do Nick Nurse? Será que é uma coisa que o Daco vai olhar e vai falar assim: ó, legal que vocês tentaram aqui, mas vocês não acham que é um pouco sonhar demais, sabe? Legal, ele é ele é um handling adequado, mas você tá Tem o desperdiçando sorriso do Magic Johnson. o sorriso do Magic Johnson, mas essa temporada 2 talvez não sugira que tá esperando que ele faça algumas coisas que até prejudiquem o seu jogo e como todo o time. Acho que essa é uma questão que tá por ser feita, né? Se o Scott Barnes for um 2, é Scott Barnes e Schroeder. Agora, há um cenário em que ele olha e fala, velho, isso não é um 2. Isso é um suposto 2 dentro dos padrões ideais que vocês olham para o basquete e acham que ele pode ser um 2, mas ele não parece um 2. Ele não tem o handling de um 2. Ele não chuta como um 2. Ele não joga pique como um 2. Ele faz algumas coisas legais para um 2. Então, assim, se for um projeto e o Toronto fala assim, não, nós draftamos ele para isso, nós acreditamos nisso, e quando a gente foi na entrevista, a gente foi perguntando jogador por jogador. E todo mundo que veio com essa resposta do Scott Barnes já foi tiraram da. Não, a gente não quer alguém que pensa o Scott diferente. Segundo consta, a demissão do Nick Nurse tem muito a ver com não incompatibilidade tática, incompatibilidade de leitura do que é o elenco e do que é como o time deve jogar. Então, Scott Barnes acho que é uma questão chave para isso. Pascal Siakam acho que é uma questão chave sobre isso. E o Gianni Nubi são questões chave sobre isso, porque são jogadores diferentes, não são jogadores óbvios. Acho que jogadores modernos e que podem ajudar de múltiplas maneiras, mas tem que saber o que o time quer para ele, sabe? E o mais valioso desses, até pela juventude, é o Scott Barnes, claro. Então, acho que passa um pouco sobre o que eles esperam do Scott Barnes. Na minha opinião, ele pode ser um 2, pode ser um 3, em algum contexto pode até ser um 4, dependendo de como você vai jogar, mas tem que jogar mais fora da bola. Não gosto tanto do Scott Barnes como o criador. Eu sei que ele sabe fazer isso, acho que é bem legal vê-lo fazendo isso, mas não sei, acho que fiquei um pouco mal-humoradinho assim, com o desenvolvimento. Até Pode porque ser as isso. equipes têm marcado ele de um jeito meio Ben Simmons, né? A partir de certo momento da Chutou temporada. 28%, cara. É isso. A galera tava dando esse chute, dando esse arremesso e ele, porra, tentando arremessar ainda, né? Porque senão fica uma coisa muito feia. Mas não sei se é de fato ideal para ele, né? A gente já viu outros jogadores passarem por esse processo de guardialização, vamos cunhar esse termo aqui, Gibbs. Bom, hein? Guardialização bom demais. Por exemplo, tem um exemplo muito clássico no meu Phoenix, né? Devin Booker, ele não era um criador primário quando chega na NBA. Ele era um cara meio J.J. Redick, assim. Ele vinha fora da bola, pegava para arremessar, pegava para finalizar jogadas. O Suns foi tirando todos os armadores do elenco, sempre tinha o Tyler Ulis, sempre tinha, sabe, só uns caras bem doidos, assim, que não pegavam minuto. Inclusive o ano do Igor Kokoskov foi bem tenso, né, que ele imaginou que ia ter o Luka Doncic e de repente só tinha uns caras que não dava para jogar, né, como armador. E aí, o que o Suns fez? Foi dando a bola na mão do Devin Booker, né? Foi fazendo essa guardialização no Devin Booker e ele evoluiu de maneira poucas vezes vistas na NBA, né? Para ser um criador primário. Né? Então, não é uma coisa que nunca acontece. Agora, o Devin Booker tem um arremesso que ajuda muito nesse processo, né? Porque você não pode marcar o Devin Booker a 4, 5 passos de distância. Você tem que marcar o Devin Booker colado na cintura dele, senão ele vai arremessar. O Scott Barnes não tem isso. Vamos ver que tipo de projeto, de fato, o Toronto traz para ele. E isso é um motivo, Gibbs, para eu ir no under, porque me parece que o Toronto vai ser uma coisa meio experimental esse ano. Né?
né? Mas mais ainda, porque o ano passado Então, foi mega experimental. Os últimos foi. 2 anos foram bem experimentais. Então, mas no ano de novato do Scott Barnes, deu certo, né? Eles foram até para playoff, acho que foi playoff direto, inclusive. Ano passado foi um nono lugar, 41 vitórias. Não dá para dizer assim, foi horrível, né? Você estava mais ou menos na média. Mas acho que o Toronto não quer ficar na média, né? O Toronto experimentou ser campeão, quer dar o pulo do gato, quer vencer e talvez passe na cabeça do Masai essa ideia de, cara, a gente precisa de uns 2 anos aqui criando esse Scott Barnes guard, vamos tentar colocar mais chutadores ao redor para ver o que acontece com ele. Né? Então, acho que passa muito por isso, pelo projeto do que fazer com o Scott Barnes. Né? Você não pode não jogar o Scott Barnes, não pode não jogar o Anunoby, não pode não jogar o Siakam. E aí, tendo os três juntos, sabendo que pode ser mais ou menos um overlap ali do que eles fazem dentro de quadra, não sei se o complemento ideal é Jakob Poeltl e o Dennis Schroeder, sabe? O Dennis Schroeder é um cara que tende a quicar bastante a bola, né? Esse pace 26º do Raptors tende a se repetir nessa temporada, né? Com um pivô como o Jakob Poeltl e um armador como o Dennis Schroeder, né? Então, e assim, os criadores de vantagem, o Siakam e o Scott Barnes, eles não são esses que vão criar com muita velocidade, né? O Siakam é muito um contra um, com o relógio andando já, né? O Scott Barnes, mesma coisa, vai querer botar o armador mais baixo nas costas dele, né? Para criar essa vantagem dessa maneira, receber no poste baixo muitas vezes. Então, acho que a tendência é a gente ver um basquete meio lentinho do Toronto, viu? Não sei se combina tanto nos melhores anos do Toronto, daquela run do título e no pós-título, o pace do time não era baixo, né? Era um time que não era dos mais rápidos da NBA, mas ficava no topo de cima da velocidade, né? Então, não tô comprando muito, viu, Gibas, que esse Toronto vai dar certo nessa temporada, sabe? Que vai dar um samba legal nessa temporada. Além de tudo, essa incerteza sobre o futuro do Siakam. Então, se o Siakam vai ser trocado, dizem que o Hawks é doido pelo Siakam. A partir da semana passada, se eu não me engano, o Bogdanovic ficou disponível para trocas, né, pela assinatura do seu contrato, tem 4 anos ainda de contrato. Acho que é um cara que ficava muito legal com esse time do Toronto, com o Barnes, com Anunoby, né, um cara que vai dar um espaçamento, vai dar uma dinâmica bem legal para o ataque do Toronto. Daria, né? E assim, é estrangeiro também, o Toronto ama jogador estrangeiro. E, poxa, é sérvio, né? É de Belgrado. Né? Então, quem sabe aí o Rajakovic assina embaixo de uma troca como essa, né? Que viria Bogdanovic e várias outras peças. Enfim, Gibas, me parece um ano em que o inteligente aqui é não meter um all-in no over do Toronto, porque tem muitas incertezas, sabe? Tem muitas dúvidas pairando. Também não estou pronto para dizer que é um time pé, porque tem muito talento. Então fico nessa de um under cauteloso aqui, mas ainda assim um under, viu? Lucas, o que eu vou falar agora vai soar absolutamente doido, tá? Então já estou avisando antes. Mas tem 2 exemplos desse movimento de guardialização contrários ao que você trouxe, que são de jogadores que eram altos, e acho que mais parecido com o caso do Scott Barnes, muito atléticos e sem chute. Tem dois movimentos que a gente viu nesse sentido. E assim, por um momento, acho que até dá para dizer, como resultado mais ou menos final, que um deu certo e um deu errado. E é o que eu vou falar agora, né? O que deu certo foi o Ben Simmons. O Ben Simmons, muita gente acreditava que não poderia ser amador nunca. E o Brett Brown, com toda a sua eloquência e carisma, um dos técnicos mais eloquentes e carismáticos da NBA, temos falado isso aqui, né? Consegue empregos mesmo sem ser um ótimo técnico por sua eloquência e seu carisma. E hoje é assistente do Pop, né? O Pop queria alguém carismático para conversar todo dia, tá lá, o Brett Brown. O Brett Brown, cara, cismou com isso. Ele era considerado um 4 quando ele é draftado. E, assim, hoje deu tudo errado. Mas por um bom tempo, o Ben Simmons foi um ótimo amador da NBA. Acho que não dá para negar isso dele. All NBA, né, Gibas? All NBA, All Defensive Team. Então, é um projeto que deu certo para salário máximo. Guardialização, né, que é um conceito que nós estamos trazendo.
Acho que a guardialização do Ben Simmons deu certo por um longo período, até que a NBA se impôs de outro jeito, e aí problemas pessoais, e sei lá, físicos, psicológicos, não sei de que ordem, acabaram... Mas ele diz que vem sinistro para essa temporada. Tomara, cara, tomara. Eu não vou comprar ações do Ben Simmons, mas tomara, velho. Tô torcendo muito para isso. Agora, deu certo. E acho que ainda hoje, mesmo com todos esses problemas de espaçamento que esse tipo de opção causa, o Ben Simmons que a gente viu, ele consegue sobreviver. Porque defende muito, corre muito, e não dá para deixá-lo com tanto espaço, porque ele é muito agressivo. Era, né? Muito agressivo. Então, esse foi um processo que deu certo. E agora, assim, é engraçado que eu falei que o Ben Simmons é um processo que deu certo, e o que eu vou falar que deu errado é mais absurdo ainda, né? Acho que o processo de guardialização do Antetokounmpo deu errado. Não, olha só, eu falei que o Ben Simmons deu certo e o Antetokounmpo deu errado. É bizarro isso. Mas é que o Antetokounmpo não virou um guard. Pelo contrário, lá atrás, quando o Jason Kidd veio com essa ideia, parecia loucura, e acho que isso evoluiu muito o jogo do Antetokounmpo, a ponto de hoje uma das coisas mais legais que o Antetokounmpo tem é trazer a bola em transição quicando. Isso é isso que o Masai quer? Pode ser. Cara, vamos dar 2 anos aqui dele pebando, mas ele vai evoluir muito. Pode ser, porque não? E não é uma má ideia, né? Agora, o Antetokounmpo não virou guard, pelo contrário, ele é quase um pivô, ele joga com um outro pivô e, assim, defensivamente ele protege o aro tal qual deve fazer pivô 5. E aí, na defesa de 1 contra 1, ele troca com todo mundo, defende quem precisar defender, mas assim, não virou um guard. Então, assim, tem caminhos distintos para jogadores que têm Tem outro Justice Winslow também, né? O Heat tentou. Porra, esse é o pior caminho possível, né? Mas o Heat tentou essa, né? Tentou. E o resultado foi... Só que eu acho que o Scott Barnes é maior que esse... Que boa parte... Não que o Yannis, 6'9", o Justice é 6'7". Acho que é a altura do Ben Simmons, né? Então acho que o Scott Barnes é mais esse perfilzinho assim. Por que não, né? Mas aí concordo, Lucas, fica um pouco... Como é que você usou a palavra? Que eu uso redundante, mas você usou uma mais bonita. Eu queria usar que você começou a usar agora, quando os jogadores fazem mais ou menos a mesma coisa e fica faltando outras coisas. Overlap, pô, vou ficar com redundante, então. Quando você falou, pareceu mais... Pareceu extremamente cara. É isso. Então, tem caminhos para seguir, eu acho, sabe? Agora, acho que você foi muito, muito preciso. Os complementos desse time são nonsense, assim, para o que esse time precisa, né? O retrato até de um time titular que a gente consegue esboçar não nos faz sorrir. E vai piorando na medida que você tenta projetar rotações do banco, né? Porque não tem um amador reserva, óbvio, não tá claro quem que vai ser. Acho que o Malachi Flynn é do nível do Lamelo ou melhor? Ele expôs o Lamelo, né? Expôs o Lamelo, expôs a defesa do Lamelo. Desde então, foi o maior feito dele na NBA, né? Expor na Summer League o Lamelo. Vem de 5,5 pontos por jogo nas últimas 3 temporadas de média. Acho que o Precious Achiuwa é um jogador interessante para a posição 5, embora seja bem diferente do Poro, mas também não resolve o problema de espaço, né? Mais um que não chuta, os caras vão matar todo mundo fechadinho lá dentro. Vai chegar uma hora que vai... Poxa, o Precious tem seu arremessinho, velho. Você vai fechar com a arremesso do Precious? É porque o Toronto como time chuta 33%, cara. Cara, ele chutou 26 ano passado. 26. Ano passado foi zoado, que ele veio machucado. Mas no ano que ele chega no Toronto, ele chutou 36, velho. Foi, e é isso. Nós temos essas duas opções para acreditar aí. Não tem mais nada. No Heat ele chutou nenhuma bola, nem tentou. E aí eu vou ter que meter um hatezinho aqui no Grady Dick, porque, cara, acho que o Toronto foi nesse fit de, bom, nós não temos chutador, precisamos de um chutador, né? E, cara, pegaram assim, bom, qual que é o grande chutador da classe? É o Grady Dick. Cara, o Grady Dick é enorme, né? Baita Dick. Ele chuta muito mesmo, é um baita chutador. Cara, mas sabe aquela carinha de que não viram na NBA? E a Summer League deu essa impressão. Então, assim, escolher pelo draft o melhor chutador disponível, porque o seu time não tem chutador, não costuma ser o que resolve o seu encaixe ofensivo, sabe? Você tem que ir ao mercado, você tem que trocar peças, você tem que dinamizar as peças que você já tem. Então, hoje, se você tiver que escolher um chutador, é o Gary Trent. Esse é um bom chutador, esse é um chutador de verdade do time, vamos dizer assim. Um cara que pode chutar em alto volume perto dos 40%, 36%, 37%, chegou a chutar 38% já. De resto, é um time que fica travadinho, né? Eu não sei o que esperar mais do Otto Porter, talvez ele venha para uma temporada interessante, não sei como é que tá a questão física dele, né? Ele
teve uma cirurgia em janeiro e a gente não sabe o que ele pode render. Ele teve... A última coisa que eu vi foram os vídeos dele de julho arremessando bem, assim, sabe? Se movimentando bem. Acho que vem pronto pra temporada. Não duvido nada do Golden State tentar pegar ele de volta, cara. Ele deu certo lá no sistema do Golden State, né? Um cara inteligente. Demais, ele foi fundamental naquele playoff. Ele ajudou bastante, né? E aí, vamos ver o McDaniel, se pode ser um desses jogadores que tem projeção, né? Ele é um suposto chutador, assim, até gosto dele como chutador. Chutou 33% no passado. Então, é a cara do Toronto, de chutador do Toronto é isso aí, a média do Toronto Vou no under, Lucas. Demorei, mas fui no under porque não dá, cara. Tá meio difícil aqui, sabe? Tá meio difícil. Mas raramente a gente tem, assim, ido em caminhos diferentes até agora, só Spurs e Jazz, viu? De resto, temos concordado bastante. Fui, né? Nos dois eu fui over, é isso. Perigo, né? Muita concordância significa aí que a gente tá deixando passar alguma coisa, né? A gente precisa discordar mais. Gibas! Tá conversando muito fora do ar. O ideal é que a gente não converse mais até a próxima gravação. Não sejam mais amigos. Gibas, seguinte. Antes de seguir adiante, quero aqui agradecer Yuri Marcolino, o Renate, que é o PB Renato, e o Lohan, 3 apoiadores aí que chegaram desde a gravação do último pod. Muito obrigado, vocês 3 ajudam muito o Café Belgrado a se manter, né? A gente precisa muito desse apoio, especialmente nessa hora, né, de pré-temporada, digamos assim, que não, de temporada fora da temporada, né? Off-season, vou trazer essa palavra nova aqui, que é soft-season, que, assim, infelizmente o basquete deixa de ser o foco para tanta gente. Então você que chega apoiando o Café Belgrado, muito obrigado. Nesse período a gente precisa ainda mais, né? Então um salve aí, vocês que estão ajudando a conter a sangria do Belgradão. Se você quiser apoiar o Café Belgrado, né, é muito fácil e a gente espera que você queira que o projeto se mantenha. Então você vai em cafébelgrado.com.br. De maneira mais tranquila, vai no navegador, cafébelgrado.com.br. Aí você vai te levar para o ambiente da Aurelo, né? Pode ser no aplicativo Android ou mesmo no navegador que você apoia por lá. Se você tiver um Apple, não dá para apoiar pelo aplicativo da Apple, porque a Apple odeia o Café Belgrado. Isso já as pessoas que estão com o Café Belgrado há bastante tempo já sabem, né? Eu diria que desde os tempos de Steve Jobs. É Steve Jobs, era, Guilherme? É Steve Jobs. Desde o deixou na herança... é um dos legados dele. Para os meus... seguirão, né? Os herdeiros do Império e os influenciados por este continuem odiando o Café Belgrado. Qualquer projeto que eles fizerem torne absolutamente impossível que eles consigam qualquer nível de monetização via Apple. Inclusive, Gibbs, ontem saiu o iOS 17, né? Eu já prevejo algum drama pro Café Belgrado, né? Toda vida que eles atualizam, acontece alguma coisa de ruim com o Café Belgrado, então pray for Belgradão, hein? Mas é o seguinte, você vai no navegador, cafébelgrado.com.br, escolhe lá o seu plano de apoio. O que a gente recomenda sempre é o apoio de R$23, porque além de você vir a ter direito a todo o conteúdo do Café Belgrado, você vem para o grupo do Telegram do Belgradão. Então você vai poder ouvir tudo que a gente produz e vai poder entrar nas nossas vidas. Ontem, por exemplo, Gibas, teve um Alvinegro Watch, viu? Muita gente acompanhando os jogos de Santos e do Corinthians e foi assim um momento catártico, né? E eu tava acompanhando os dois ao mesmo tempo, zapeando, e teve ao todo 11 gols, Guilherme. Eu vi 2. Cara, eu não sei como é que eu zapiei tão errado. Eu zapiei muito errado, velho. E aí, quando eu tava 3-2, eu tava ainda no meu trabalho, e aí eu vim, né, no intervalo, eu vim do meu trabalho para casa, e aí perdi os outros 2 gols. Não tinha mais jogo do Santos no momento, não tinha como eu perder, e mesmo assim eu perdi, né? Os outros 3 gols, né? Mas enfim, muita gente viu e acompanhou esse momento bem legal do futebol, né? Não é sempre que a gente tem um dia legal de futebol. Ontem teve legal um monte de gol. Para quem não estava envolvido nas partidas, okay. Emocionalmente. Embora eu tivesse, né? Eu tivesse envolvido torcendo para as 4 equipes ao mesmo tempo. Não estava torcendo para o Novo Horizontino também, né? Sofri um 4-1 também, que não foi legal, né? Mas então, lá no Giannis é um lugar muito especial para você estar, e você gosta do Café Belgrado, com certeza você vai gostar de estar no Giannis. Então é isso, cafébelgrado.com.br, se torne um apoiador. Daqui para o fim do episódio, o Gibas vai trazer alguma crocância para você aí, alguma coisa que só apoiador do Café Belgrado tem direito.
Mas antes, Guilherme Tadeu, o Guilherme Tadeu no Twitter e o Guilherme.tp no Instagram, é isso? Porra, pior que eu não sei o Instagram, velho. Eu acho que é o Guilherme.tp no Instagram. Que tipo de peça de entretenimento brasa te lembra o Toronto Raptors? Ai, ai, ai. Essa é difícil, viu, Gibas? Eu tenho uma Hoje, aqui, se você você quiser que eu tem uma comece. já? Tem. Começa. Traz aí, Gibas. Cara, me lembra um pouco a carreira musical da Clarice Falcão depois do primeiro disco. Dos dois primeiros discos, tá? O primeiro disco é aquele que ela faz bastante sketch no Pôr dos Fundos junto, Sim, né? Tem clássicos aí, como tem. Monomania e outros, né? Aí ela sai do Potter e vem com um segundo disco bem legal, né? Um disco, pô, meu Ok. favorito, um descasso. Um salve, aliás, foi o momento que até ela mandou um salve pro Café Belgrado, não foi? Foi lá Teve. comentar, né? Parceiraça do Belgradão, Clarice. Assim, então é bom ficar muito claro, né? É a posição de fã que nós estamos falando aqui, né? Sim. Inclusive, ela tem a canção que é a música tema do Café Belgrado, É Vinheta, né? isso. Vinheta é A a música história do que. Café Belgrado é essa, né? De É isso. telefonema que a gente nunca recebe. Nunca. E esse disco 2, né? O Problema Meu, adoro. Acho um baita disco, acho divertidíssimo, muito legal, muitas histórias bonitas, muita coisa muito legal. Aí, Lucas, isso aí seria o título, né? Vamos dizer assim, lá do Raptors. Ok. Aí ela ficou experimental, né? Foi por caminhos que tem jovem que curte, tem público-alvo lá que curte, tem os fãs que nunca abandonam, né? Os fãs clássicos, né? Os Sim. Clarissers. Eles não abandonam, estão curtindo sempre. Mas assim, já ficou um pouco experimental, né? E os outros, assim, vão seguindo essa tendência. Acho que já tem dois depois desse, né? Acho que tem um de Lançou um 19. bem recente, esses dias agora. Isso, que vai um pouco nessa linha também. Ela não abandonou essa tendência, né? É isso. Acho que são só dois mesmo. São depois do Problema Meu. Tem esse, né? Esse primeiro. E esse. Tem concerto, é o de 19. E agora o de 23. Ah, e tem um. Não, é um outro pequeno, né? Só Tem um aquele EP. do Irônico, né? Do Irônico foi. É esse, né? É do É Problema Meu? o. É o Problema Meu. Pô. É o primeiro do. Ok. A primeira música do Problema Meu, porque que é muito boa, né? Ok. Então, assim, foi para um caminho assim que, pô, admiro. Vou dizer que não gosto? Assim, não é o que eu tenho consumido, mas olho com carinho, sabe? Então não vou desrespeitar Massai, não vou desrespeitar tudo isso. Mas mudou muito, sabe, Lucas? E foi para um caminho que me parece, né, que não é um ponto mais alto da trajetória do Toronto, sabe? Então a impressão que eu tenho é que são esses novos discos assim da Clarice Falcão, com todo carinho que eu digo isso, né? Ok. Gibas, ela mandou um salve especial para Maria Alice esses dias, né? Maria Alice é uma grande fã. Maria Alice tem 12 anos, então acho que ela encaixa muito bem nesse perfil de fã jovem, viu? Ela é bem viciadinha no conteúdo da Clarice Falcão e ganhou, né? Via Casal Pandeló, que pelo amor de Deus, para mim, é o casal Espero com que o eles não maior estejam talento. ouvindo hoje, né? Porque pode ser mal compreendido aqui meu comentário, até, O né? casal com o maior talento do Brasil, o casal Pandeló. É, bem na frente de outros casais aí midiáticos, viu? Posso dizer com tranquilidade. Acho que rivaliza com Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Ok. Eles são casal, Lázaro Ramos e Thaís Araújo? Pelo menos São na série casal. é. São Ok, casal. boa. E aí, Gibas, ela mandou um salve especial, então um abraço, né, um cheiro. Clarice Falcão, jamais, né, abandonaremos o seu lado. Gibas, hoje estava dando a minha caminhada e agora o que eu faço, velho? Você vai me achar muito ousada. Vamos ver. Recentemente, eu tenho, na subida da praça, Que eu isso, dou um velho? pique. Tá Toda louco, volta eu dou velho? um pique na subida da praça. É uma Que subida assim isso, de velho? 100 metros, talvez. E aí eu dou esse pique, né? E aí o resto da volta eu vou andando, né? Normal e me recuperando. Mas se alguém filma Caramba. só essa parte, eu fico parecendo o Luca, né? Luca subindo escada. E as pessoas vão pensar que eu tô correndo a praça inteira. Se filma só essa parte. Meu sonho é que alguém chegue lá e filme essa parte e poste nas redes sociais. E as pessoas comecem a dizer, ó, lá vem o Lucas Terek, hein? O Nepopop Terek. Mas no meio dessa recuperação, tava dando esse sprint e recuperação, né? No meio dessa recuperação, eu fiquei pensando, poxa, para ser uma peça de entretenimento brasileira do Toronto Raptors, tem que ter dinossauro, né, velho?
primeira coisa que eu pensei foi Jurassic Park 2. Mais ou menos nessa linha do que você falou até agora, porque o Jurassic Park 1 foi aquele encanto todo, e depois eles ficaram procurando reproduzir esse encanto e não conseguia. Problema, não é brasa, né? Não pode. Então. A única coisa de entretenimento brasileiro que tem dinossauro, que eu tenho conhecimento, é uns dinossauros de shopping, que eles vão em capitais, em shopping de capitais, e tem lá uns dinossauros robóticos, assim, e as pessoas participam, né? Maria Alice foi para um aqui em Fortaleza. Foi interior também. Então pronto, dinossauro de shopping, né? Imaginei isso, mas pô, não fica tão legal pro Toronto Raptors, né? Não acho que é bem isso. E aí fiquei pensando que outro tipo de dinossauro tá na moda, em voga, né? E aí me veio a epifania, né, Gibas? Começou com o Silvio Santos, via FX, fizeram uma série lá sobre o Silvio Santos. E agora tá a dinossaurada fazendo seus próprios documentários, né? Galvão, sabe? Uma Xuxa. E aí, Gibas, o que parece, velho? Eles tiveram a carreira de sucesso, né? Lógico. Mas parece que eles estão tentando, via documentário, dar uma revivida no sucesso. E nunca fica a mesma coisa. O original foi o original, velho. Não dá pra Xuxa meter hoje em dia, né? Um anão brigando com um judoca, né? Como já fez no passado, no show da Xuxa, né? Pegaram criança que era muito bom em judô e botaram pra lutar com o Praga, né? E aí o Praga ficou meio puto que tava perdendo pra criança com judô e começou a bater na criança, né? E aí tem um react dessa criança hoje adulto passando esse vídeo, cara, é bem hilário. Mas enfim, não dá pra reviver essas glórias como essa, né? Hoje via documentário, né? E eu não sei se o Toronto vai conseguir reviver essa glória que teve desse experimento Kawhi Siakam, sabe? Mas, cara, olha o que mais tinha naquele time, né? Tinha Kyle Lowry, tinha Marc Gasol, tinha o Van Vliet. Né? Acho que não, eles estão tentando, mas não tá dando, e eles estão meio que prolongando, sabe? Estão prolongando demais. E aí, de repente, vai ter um Galvão no YouTube, e depois vai voltar pra Globo, sabe? Xuxa na Record. Então, me parece, Gibas, que são dinossauros aí erráticos. Dinossauros que assim, o documentário, por exemplo, do Galvão fica espetacular, né? Mas acho que não é espetacular pelo que o Galvão queria que fosse espetacular. Não sei se deu para você entender. O ponto alto do documentário do Galvão é que fala mal do Galvão, né? Esse é o ponto alto do documentário. Isso. Aliás, baita documentário, hein? Quem não assistiu ainda, vale demais, velho. E acho que o Toronto vai passar por essa. O ponto alto dessa tentativa do Toronto vai ser daqui a um tempo a gente dizer, nossa, deu errado, né? Darko Rajakovic foi de Kokoskov, né? Tô com esse receio, viu, Gibas, pro Toronto Raptors. Espero estar errado, porque muito torcedor carisma do Toronto. Toronto em si é bem legal de torcer a favor, né? Tem dinossauro. Então, assim, eu sei que meu afilhado vai sempre ser um Raptor. Para mim continua sendo o melhor time do país, né? Mas dito tudo isso, vou de under. Pensei um pouco a partir do que você falou aí, Lucas, da banda Raimundos depois que o Rodolfo saiu, sabe? A banda Raimundos depois que o Rodolfo saiu, assim, vamos situar na história, a gente sabe que olhando para hoje é bastante cancelável, mas assim, era a grande banda do Brasil na época, todo mundo tem a nossa idade, assim, lembra mais ou menos o impacto que tinha. E quando saiu o Rodolfo, eles se recusaram a acabar, né? Eles continuaram, acho que até hoje existe, velho. Mais de 20 anos depois do final da banda. Na verdade não existe, né? Então, supostamente não existe e só piora, né? Mas assim, pô, eles tentaram até, sabe? Mas assim, já no primeiro, quem era mais fã, assim, falou, não, vou ouvir, né? Pô. Aí foi o Digão que foi cantar, tá? Pô, foi tão legal não, é hein? Duro, né? E não pararam, né? Continuam lançando, Agora o Caniço recentemente faleceu. E, enfim, me parece uma coisa parecida, né? Porque tem algumas bandas dos anos 80 que ainda tentam hoje, né? Fazer show, tá rodando no Brasil. Pô, mas eles são bem bons, assim, é bem legal, né? A experiência é bem boa, entretenimento, sabe? Não sei se o Toronto vai entregar esse nível de entretenimento do que um Titãzinho de volta com o Nando Reis e Arnaldo Antunes. Até porque eles continuaram produzindo, né? E acho que é um pouco diferente o caso. Então, vou ficar com esse. Cara, bastante referências até nacionais, né?
Pô, tem demais, tem demais. Espero que não chegue nesse fundo do poço do Raimundos, né? Acho que o Masai não vai de Digão, não, viu, Gibas? Acho que o Masai em algum momento vai dar um estalo. E, cara, o que você me trouxe de lembrança da guardialização do Yannis já me faz ter um pouquinho de apreço por essa tentativa, sabe? Do Toronto Raptors, porque acho que a tendência é dar errado, mas acho que vai fazer um bem pro futuro do Scott Barnes. Enfim, Gibas, acho que eles estão extremando, viu? Eles estão levando aquela ideia de trocar todo mundo num lugar longe demais, porque assim, já ganhou bastante polegadas ali do Van Vliet pro Dennis Schroeder, né? O Van Vliet é bem mais mignon do que o Dennis Schroeder, né? E o Dennis Schroeder tem bração, né? Muito comprido, fica parecendo bem mais imponente fisicamente ainda do que o Fred Van Vliet. Então, me parece que eles estão cada vez mais experimentais, cada vez mais tentando coisas diferentes aí indo de zag, né, quando todo mundo tá no zig. Essa questão do Siakam vai ser super fundamental para a temporada do Toronto, viu, Gibas? Se vai ser trocado, cara, vai proporcionar um entretenimento gigante, porque o Siakam solto na NBA, em outra equipe assim, pode simplesmente ser um fiel da balança, né? Por que não? Então, bem curioso aí para ver para onde vai a temporada do Toronto Raptors. Recomendo o under, viu? Tô nessa. Tem destaque final, Lucas? O meu destaque final vai mais uma vez para todos os apoiadores do Café Belgrado. Muito obrigado por vocês existirem. Apoiem o Café Belgrado. Se você nunca apoiou o Café Belgrado, faz a boa, né? cafébelgrado.com.br tem muito conteúdo para você consumir, conteúdo extra para você consumir, para você de repente meter um sprint com recuperação. Sprint na subida, hein? Não vai fazer sprint na descida e recuperação na subida, não. Isso aí é cheat. Nem o Luca mete essa. Então, muito sprint com recuperação, com conteúdo exclusivo. Certamente seu shape vai ficar bem aesthetic muito rapidamente, viu, Gibas? cafébelgrado.com.br. A partir de R$12 você desbloqueia todo o conteúdo de áudio do Belgradão. A partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram. É certamente o melhor lugar para você estar. Fica uma dica, acho que você vai ficar bem feliz. Lucas, hoje começa a Champions League, hein? Algum palpite? Quais jogos tem hoje, Gibas? Bom, o grande jogo do dia, Milan e Newcastle. O time foi longe na última Champions, o Milan, e o time que sensação aí dos últimos anos, nos últimos 2 anos do futebol inglês, botou dinheiro pra caramba. Às 13h45 esse jogo. Tem palpite pra esse jogo? É em Milan esse jogo? Esse jogo é em Milão. 1-2, Newcastle vence, inclusive de virada, hein? E o gol do Milan vai ser do Rafa Lyon. E tem ainda um PSG e Borussia crocante às 16h. Caramba, aí é jogo, hein? O Mbappé joga? Deve jogar, pô. PSG e Borussia, jogão. 3-0 PSG. Pode cravar, 3-0 Borussia, PSG. Borussia merece respeito, velho. Aí tem outros jogos cringinhos, né? Assim, um Barcelona e Antuérpia, um Feyenoord e o Celtic. Aí tem um Lazio Atlético de Madrid, que é bem underground, mas na hora do PSG também não dá, né? O Lazio e o Atlético de Madrid, a maior chance aí é de ter um momento aí deprimente. Os direitos humanos estão em risco nesse jogo. A chance maior é isso aí de muita gente sofreu. Então todo mundo se abraçar, sabe? Se abraçar e cantar com pneu. Dois palitos. É uma grande cerimônia dessas. E tem o City e Estrela Vermelha, né? Que, pô, agora é o nosso time da Europa como um todo, né? Porque tem o Iago. Sim. Mas é parada dura, né? Contra o City é foda, né? Em Quem é o nosso craque, hein? Cara, o Estrela Vermelha de Belgrado... A gente tem que ter um goleirão hoje. Pô, sempre tem, né? Os goleiros sérvios são gigantescos. O goleiro do Estrela Vermelha é o Glazer. O Glazer. O Glazer, que Belgrado esteja contigo hoje. É isso. E o nosso craque é o Indaye. Gostei, hein? Né? Nomezinho de quem faz um gol no contra-ataque. Nomezinho de quem faz gol no City, dentro de Manchester. Valeu! Espalhem por aí que vocês ouvem Café Belgrado, hein? Ajuda demais você contar para seus amigos que vocês escutam Café Belgrado. Valeu! Forte abraço!